Glória a Deus. A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal Fala Denão para iniciarmos mais um trimestre na escola dominical, que o ano de 2018 já está começando. O desejo nosso é de um ano de 2018 muito abençoado na vida de todos os irmãos, que o Senhor continue abençoando a vida dos irmãos, dando graça a todos os irmãos e que continuemos crescendo na graça e no conhecimento. Você que não me conhece, que está chegando agora, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Nós ultrapassamos a linha dos 5.000 inscritos, ultrapassamos os 270 mil views e me ajude a chegar a 500 mil de views, 500 mil de visualizações. Como que eu faço isso? Assista os meus vídeos, compartilhe, mande para todos os alunos da sua EBD, para todos os irmãos, para todos os grupos de professores que você tiver, mande para o seu superintendente, provavelmente ele está em grupos de professores, em grupos de superintendentes, mande para todo mundo. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês, amantes da palavra, pastores, dirigentes, superintendentes, coordenadores, professores, aqueles que amam o ministério do ensino. Ensinar é um ministério, ensinar é uma missão, ensinar é um privilégio. Tá certo? Então que Deus abençoe a vida dos irmãos. Você que está iniciando o ano 2018, chegando agora na EBD, aproveite. A EBD é a maior escola teológica que existe. Por isso que eu amo a EBD. Nos ajude a crescer nesse canal para a glória de Deus. Nós estamos usando ferramentas que estão à nossa disposição para que o reino de Deus seja edificado pelo ensino da palavra de Deus. Eu sou diácono da Assembleia de Deus em São Paulo, em Campinas, igreja pastoreada pelo pastor Paulo Freire, e o meu canal é destinado à palavra. Toda segunda, aulas da EBD, juvenis, jovens e adolescentes. Toda segunda-feira, toda quarta-feira, Fala Denão. Eu respondo a perguntas de jovens e adolescentes sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre fé também, tá certo? E todo sábado pela manhã, agora a partir de janeiro, nós teremos aqui o Hora da Palavra, tá certo? Quando eu terei um tempo falando a palavra de Deus, explicando doutrinas bíblicas, enfim. O nosso canal é direcionado à palavra. Aqui não tem piadinha, aqui não tem firula, aqui é palavra. Então você é amante da palavra, inscreva-se, compartilhe, dê like, muitos likes, isso é muito importante. Manda para todo mundo. Vamos à última aula de 2017, que é também a primeira aula de 2018 em algumas lições, mas antes, roda a vinheta. Muito bem, primeira aula, lição 1, classe de juvenis, que essa lição começa nesse domingo 31 de dezembro. A Bíblia é a palavra de Deus, meus irmãos. Eu quando peguei essa revista, eu amei ela de primeiro momento. Por quê? Porque isso aqui é o que eu chamo de teologia pura, não é? Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é muito interessante. E é sobre isso que vai versar essa lição, toda em termos de perguntas. Quem é Deus? Por que Deus nos criou? Pecado original, salvação. Quem é Jesus Cristo? Quem é o Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo e dons? O que é a igreja? Existem anjos e demônios? Céu e inferno? Vida após a morte? Haverá uma segunda vinda de Jesus? Irmão, isso é teologia pura, tá certo? Tanto que essa revista eu vou ministrar aulas aqui na minha casa para os meus filhos. Isso aqui é os assuntos básicos para a nossa salvação, para a nossa certeza de fé, para a nossa convicção de fé, tá certo? Então, é muito importante o estudo dessa lição. Novamente eu digo que professores irão aprender e alunos também irão aprender. É muito interessante estudarmos sobre a Bíblia. Por quê? Porque a maior tática do inimigo sempre foi desacreditar a verdade.
E eu estava dizendo ainda agora com a minha filha, que uma amiga dela fez algumas perguntas para ela no WhatsApp e tal, e ela veio perguntar para mim, aí eu fui explicar para ela. Por quê? Porque hoje, qual o único livro que defende a verdade absoluta? Porque é a verdade absoluta. O único livro, o único compêndio. Qual? A Bíblia Sagrada. Nenhum outro. Então é muito importante que nós, enquanto professores, enquanto superintendentes, enquanto pais, tenhamos isso em mente. O ambiente que estamos vivendo hoje é um ambiente completamente hostil à nossa fé. E é um ambiente onde a Bíblia não tem espaço. Para o mundo, a Bíblia não tem espaço. Por quê? Porque o relativismo tomou conta da sociedade. E até de algumas instituições religiosas chamadas de igrejas. Eu sempre procuro fazer separação, porque a gente tem que tomar cuidado. A igreja de Jesus Cristo, essa é preservada, mas instituições que fazem parte da igreja, tem instituições que estão contaminadas pelo relativismo, tá certo? E o que acontece é que dentro deste ambiente contaminado pelo relativismo, a Bíblia não encontra espaço. Por quê? Porque a Bíblia trata de valores absolutos. Por quê? Porque a Bíblia é a verdade absoluta. Então, a Bíblia hoje é o único livro que contrapõe, que confronta todo o sistema mundano, todo o sistema de valores invertidos. A palavra mais usada hoje é desconstrução. A Bíblia trata de valores eternos. E aí talvez alguém vai dizer, ora, mas a Bíblia é um livro antigo. Mas lembra que a Bíblia é um livro antigo, mas não é um livro velho. Por quê? Porque a palavra que está na Bíblia é a palavra de Deus. E Deus é eterno, logo a sua palavra é eterna. Logo Deus não envelhece, logo sua palavra não envelhece. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus em Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e eficaz. Muito bem, vamos lá. A Bíblia é a palavra de Deus, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1:21. Então, a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Ela é a inerrante, inspirada e eterna palavra de Deus. Eu sugiro aqui para os professores, para as bibliotecas de EBD, que tenham um livro, que adquiram um livro do pastor Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos. Tá? Ele vai tratar da estrutura do livro. Como que foi escrito, quando que foi escrito, por quem foi escrito, quando que foi aceito o cânon sagrado, por quem foi aceito, as traduções. Ele vai falar de toda a questão de estrutura desse livro, tá? E quais são os detalhes que atestam a veracidade, a confiabilidade, a credibilidade da Bíblia. Vai aqui um parênteses, não é? Sei que tem muitos pastores nos ouvindo, dirigentes, professores, pregadores, né? A Bíblia é a verdade. Logo, nós temos que tomar cuidado para não dizer aquilo que a Bíblia não diz. Porque quando dizemos que a Bíblia diz o que ela não diz, nós afetamos a sua credibilidade. E isso é uma irresponsabilidade. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao pregar, ao ensinar exatamente o que a Bíblia diz. Ela é a verdade, sem maquiagem. É o que a Bíblia diz, sem excessos. Mediante a sua leitura, podemos desenvolver um relacionamento saudável com o seu autor, né? Então, o grande problema, novamente, dessa nossa geração de jovens, dessa geração da igreja de hoje, é que nós queremos nos relacionar com Deus, mas não queremos nos relacionar com o livro que mostra quem Ele é. Então, isso é uma situação delicada. Deus deseja conversar com você mediante a palavra, não é? Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, as pessoas até querem se afastar do pecado, os cristãos, mas eles acham que, muitas vezes, a gente acha que vamos nos afastar do pecado pela nossa vontade. E não é pela nossa vontade. É a palavra que nos santifica. João 17,17
santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. É a palavra que nos santifica, não é a nossa vontade meramente. É pela palavra que somos santificados. É a palavra que nos ilumina. É a palavra que nos transforma. É maravilhoso quando sentimos a presença de Deus e ouvimos a sua voz poderosa durante a leitura das Escrituras Sagradas. O livro de Deus é indispensável para todos aqueles que desejam ter uma vida saudável em todos os aspectos. Então, veja, a Bíblia é um assunto indispensável, porque ela é a palavra de Deus. Então, para nos dar saúde espiritual, nós temos que ter contato com a Bíblia, intimidade com a Bíblia, tá certo? Então é muito importante nós termos esse conhecimento bíblico básico das doutrinas bíblicas. Por isso que eu falei que esse trimestre vai ser um trimestre fantástico dentro da classe de juvenis. Conhecendo a Biblioteca de Deus. Você sabe a origem do termo Bíblia? Se origina esse termo do grego biblion, que significa livro, né? Ou coleção de livros, né? A Bíblia, num primeiro momento, ela não foi escrita na estrutura que nós temos hoje, é verdade? Ela foi escrita primeiro pelo papiro, que eram folhas de uma planta aquática, que se tirava, deixava secar e escrevia nas suas folhas. Depois veio a escrita no pergaminho, couro de animais, curtido e tal, depois se escrevia ali, tá certo? E aí, mais recentemente, por volta do ano 1500 depois de Cristo, o alemão Gutenberg criou um tipo de impressora, né, o prelo. Depois os chineses vão inventar o papel e depois tal. Então, esta estrutura da Bíblia em livros divididos, ela não vem da primeira escrita, tá certo? Essa parte, ela é uma parte conduzida por Deus, claro, não é? Mas ela é uma parte humana, não é? Ela é uma parte para nos trazer uma melhor compreensão do livro. Então, por exemplo, os primeiros e segundos livros na Bíblia original, de 1 Reis, 2 Reis, 1 Contos, 2 Crônicas, isso não tem. Isso é um livro só, não é? Não tem essa divisão, mas isso depois vai ser separado para a nossa melhor compreensão. A Bíblia não está numa ordem cronológica do que os eventos aconteceram, mas de uma melhor compreensão para nós e dentro de uma estrutura de os 5 primeiros livros, depois livros históricos, depois livros poéticos, depois, enfim, profetas maiores, profetas menores, depois os 4 evangelhos, depois mais livros históricos, que é o livro de Atos, conta muita história da igreja primitiva, e depois as cartas, as epístolas e o livro da Revelação. Enfim, ele está dentro de uma estrutura para que a gente consiga entender, tá certo? Nós entendemos 66 livros que nós reconhecemos, são 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Nós reconhecemos esses 66 livros. Existem outros livros, que são os apócrifos. Esses livros não foram incluídos na Bíblia que os cristãos aceitam, que os evangélicos aceitam, a Igreja Católica aceita os livros apócrifos. Enfim, e qualquer ideia, não é? Todos esses livros, eles revelam um plano integral de Deus de redimir e recuperar toda a criação manchada pelo pecado. Então, é muito importante a leitura bíblica, até de uma maneira sistemática, não apenas aquela coisa de abrir a Bíblia rapidão e ler um versículo, mas ler toda a Bíblia. Por quê? Porque todo o plano de Deus de salvação para o homem está ao longo de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar o plano de Deus para a salvação do homem. Tá? Ela foi escrita num período de aproximadamente 1600 anos, por cerca de 40 escritores, em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. Tá? E, enfim, há muitos estilos literários, tá? Que mostram a maneira como o homem colaborou, né, na criação desse livro, na escrita deste livro, tá certo? De maneira que você lê ali a Bíblia e percebe que é um livro dinâmico, tá certo? Porque existem diversos estilos literários, tá bom? O tema principal da Bíblia, tá, é Jesus Cristo. O único autor da Bíblia é Deus e seu supervisor e intérprete por excelência, o Espírito Santo. Então, ou seja, a Bíblia é o único livro que quando você lê, aquele que inspirou, né, o autor da Bíblia está do seu lado na pessoa do Espírito Santo. Por isso que nós podemos dizer que quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E é muito importante até para quando nós vamos orar também. Quem lê a Bíblia
com frequência, quem estuda a Bíblia, ele ora melhor. Por quê? Porque ele ora de acordo com a palavra de Deus, que não volta vazia, que não volta atrás. Tá? Aí ele vai falar aqui da estrutura da Bíblia, dividida em duas partes. Então, veja, é muito importante esse conhecimento da Bíblia. Por quê? Porque há detalhes muito importantes e que por conta do mundo que vivemos hoje, haverá cada vez mais ataques à Bíblia, não é? Então, por exemplo, na Bíblia não há espaço para mentira ou engano. Por quê? Porque ela é a verdade. Deus está falando dele mesmo. Mas, se na Bíblia não há espaço para mentira, por que existem relatos de mentira na Bíblia? Não é? Por que há relatos de mentira? Por exemplo, quando Ananias e Safira, em Atos 5, mentem para o apóstolo Pedro, dizendo que venderam a propriedade por um valor quando tinham vendido por outro. Esse relato está ali exatamente para dar credibilidade ao texto. Ou seja, um texto humano, falando uma autobiografia, por exemplo, ela exclui tudo que é negativo. Ela exclui todo fracasso, toda derrota, para uma ação de marketing, mostrar e elevar, não é, as qualidades da pessoa de quem se está escrevendo. Mas a Bíblia, para mostrar-se um livro confiável, um livro digno de credibilidade, ela mostra, ela apresenta alguns momentos, os deslizes de pessoas de Deus, como o pecado de Davi, como a irreverência, a rebeldia, podemos até assim dizer, de Saul e do próprio Sansão. Ela mostra isso para mostrar que a Bíblia conta a história inteira. A Bíblia não maquia a história para dar uma melhorada na figura. Não, a Bíblia conta a história inteira porque ela é verdade. Então, quando você conta a verdade, você não pode esconder nada. Tudo tem que ser contado. A Bíblia foi, sempre será o livro infalível de Deus. A Bíblia é o livro infalível. Embora seja um livro antigo, consegue ser mais atual que qualquer jornal do dia. Então é muito interessante isso. Se você pegar aí a sua Bíblia hoje e ler o Salmo 23, parece que ele foi escrito para você quando? Hoje. Se você ler Marcos 16 e 15, parece que ele foi escrito para quando? Para hoje. Tá certo? Então, isso é muito importante. Tá? Mas, afinal de contas, o que a torna tão diferente de todos os demais livros? Tá? Com tantos livros, o que torna a Bíblia diferente de todos os demais livros? Tá? Bom, tem duas palavras importantes aí. Revelação e inspiração. Segundo o pastor Antônio Gilberto, revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas, o que o homem por si só não poderia saber. É Deus se revelando de forma progressiva para toda a humanidade, através das suas palavras e ações. Então veja, por isso que é muito importante a leitura gradual da Bíblia. Por quê? Porque gradualmente, gradativamente, Deus vai se revelando a nós dentro da sua palavra. Tá? Por isso que ler apenas pequenas porções ou apenas um livro da Bíblia não é o suficiente. Precisamos ler a Bíblia toda para ter uma compreensão de todo o plano de Deus. Para jovens e adolescentes, eu sugiro que comecem lendo os Evangelhos. O Novo Testamento é uma obrigatoriedade para todos nós lermos. Tá certo? Todo o Novo Testamento para a gente entender, para a gente compreender esse plano de Deus. A segunda palavra é inspiração, que é necessária para compreendermos a singularidade das Escrituras. Inspirar no sentido fisiológico é a inspiração do ar para dentro dos pulmões. Em 2 Timóteo 3,16, a expressão inspirada significa literalmente soprada por Deus. Logo, quando Paulo diz que toda escritura divinamente inspirada, ele está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Veja, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém verdades. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. Tá certo? Falada por ele, soprada pela boca do próprio Criador. Vamos ler? 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16, porque é lindo esse texto e ele nos mostra algo muito maravilhoso dentro de sua estrutura. Olha aqui,
toda a escritura divinamente inspirada, soprada, falada por Deus, é proveitosa, é útil, é apta, é eficiente para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então nós vivemos uma geração que está vivendo um caos espiritual, um caos social. Muito disso se deve à falta de pregação bíblica. Tem muita pregação hoje em dia que ela é tudo menos pregação. Por quê? Porque não mostra a Bíblia, não aponta o céu, não fala de salvação. Não é Deus falando às pessoas, é alguém usando a Bíblia para falar o que quer às pessoas. Mas a palavra está dizendo que ela é poderosa para corrigir, para redarguir, para instruir, para ensinar, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, se nós quisermos que a igreja volte ao crescimento, se nós quisermos uma igreja saudável, se nós quisermos adolescentes e jovens saudáveis, nós precisamos nos voltar para o ensino bíblico, cristocêntrico. Nós precisamos voltar urgentemente. Por quê? Porque é a palavra de Deus, tá certo? Porém, o Senhor respeitou o estilo, o vocabulário e o modo de ser de cada escritor. Então, os escritores não ficaram em transe, entraram em transe para escrever. Não é psicografia, é inspiração. Deus inspira aquilo que ele queria falar e o escritor, no seu estilo literário, escreve mais aquilo que Deus quis falar, tá certo? A Bíblia é a palavra de Deus através das palavras de homens. Eles falaram da parte de Deus e ele falou através deles. A Bíblia permanece sempre viva. Não obstante ser o livro mais publicado, vendido e lido na história, a Bíblia também é o livro mais perseguido de todos os tempos. Mais perseguido. Muitos exemplares da Bíblia já foram queimados, inclusive no Brasil, no Sul, tá? Existem vídeos no YouTube mostrando em show de rock, o pessoal queimando a Bíblia, né? Mas eu disse que o pessoal pode queimar a Bíblia. Aqui ele fala de proibir de ler a sua mensagem. Existem cidades no Brasil onde os exemplares da Bíblia foram tirados das bibliotecas, de todas as partições públicas, tá certo? Enfim, entretanto, apesar de toda oposição, o livro de Deus resistiu à prova do tempo e tem demonstrado sua origem, durabilidade e autoridade divina. Então, não adianta queimar, rasgar, picotar, se a Bíblia estiver no nosso coração. Porque o importante da Bíblia é o conteúdo. Então o máximo que podem fazer é queimar o papel. O grande problema é esse. A Bíblia está no nosso coração. Se hoje, no Brasil, todas as Bíblias fossem tiradas de circulação por uma ordem, sei lá, do governo, como que nós ficaríamos? Nós ficaríamos tranquilos porque temos conhecimento suficiente da palavra de Deus para mantermos a nossa fé, independente se temos o livro na mão ou não? Outro detalhe, eu vejo muita gente dizendo, não, Bíblia no celular não. Bíblia no celular. Meus irmãos, nós não podemos contra essa tecnologia. É uma realidade. O celular, o smartphone, está na mão de todos nós. Então, adianta falar para não usar? Não. O que a gente tem que fazer? Ensiná-los a usar de forma correta. Então é super maravilhoso ter na mão deles a Bíblia. Se ele fala assim para você, ah não, mas eu estou lendo aqui, é chato. Você fala para ele, peraí, abre aí. Ah, essa versão você está lendo? Não, pega essa outra versão. Então, a internet hoje nos permite todas as versões de Bíblia. De certa maneira tem que tomar cuidado também com isso, porque há versões complicadas. Nos permite comentários. Então está na mão deles. Então nós temos que aproveitar isso e dizer, você não leu, rapaz? Está na sua mão a Bíblia e você não lê? O que é isso? Mas muitas vezes nós acabamos do púlpito tirando deles a motivação para ler a Bíblia. Porque afinal de contas eles estão com o celular na mão o dia inteiro. Essa é a realidade. Tá? Então, Voltaire, um filósofo ateu do século XVII, certa vez ousou profetizar o fim da Bíblia Sagrada, dizendo que 200 anos após sua morte o livro de Deus seria extinto ou totalmente desacreditado.
Entretanto, para a decepção do falso profeta, 3 séculos se passaram e a Bíblia continua atual, poderosa, operosa, sendo traduzida em centenas de idiomas e dialectos. Tá? E para surpresa e espanto dos discípulos de Voltaire, hoje a casa onde ele morou foi transformada na sede da Sociedade Bíblica Francesa. Então, a Bíblia é um livro extraordinário. E não pode ser destruída por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, quem se levanta para destruir a Bíblia está se levantando contra quem? Contra o próprio Deus. As Escrituras estão repletas de textos que afirmam sua indestrutibilidade em razão de ser ela a própria palavra de Deus. O tema central da Bíblia é Cristo. No Antigo Testamento podemos encontrar várias profecias. Ele vai falar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o cerne, o centro da Bíblia é Cristo. Tá certo? As profecias do Antigo Testamento se cumpriram no Novo Testamento. Há profecias que se cumpriram provando que ela é a palavra de Deus. Então, é muito importante essa leitura para que a gente tenha essa noção. Então, portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. E como eu disse, vou repetir, Hebreus 4:12, a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada dos gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra é poderosa, ela é viva. Então, não importa se ela foi escrita há 3.000 anos, há 2.000 anos alguns livros, há 3.000 anos outros livros, ela é viva, ela é. Por que a Bíblia é? Porque Deus é. Não é simples. Por que a Bíblia é? Porque Deus é. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Quem ama Deus, aqui vai um detalhe aí para jovens e adolescentes. Se você perguntar na classe, vocês amam a Deus? Todo mundo levanta a mão. Quantas vezes você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia todo dia? Como é que você ama a Deus? Quem ama a Deus tem que amar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quem ama a Bíblia, quem ama a palavra de Deus, lê todo dia, se alimenta dela todo dia. Quem não faz isso não ama a Deus. Só a ama de discurso, mas não de prática. Então o primeiro sinal de amor a Deus é amor à sua palavra. E quem ama a sua palavra, como diz o salmista Davi no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Foi o que Deus disse a Josué: pega esse livro, se alimenta desse livro, não te aparte dele nem para a esquerda nem para a direita, faça tudo quanto está escrito nesse livro. Por quê? Porque assim você irá prosperar o teu caminho. Então o amor a Deus está ligado ao amor à palavra. Mas essa geração, ela ama muito de palavra, de discurso, de louvor, de emoção. Mas aí você vai perguntar, tá bom, quantas vezes você leu a Bíblia? Então, sabe? Não. Então, que 2018 seja o ano da mudança. Que 2018 seja o ano da palavra para todos nós, começando com nós que somos professores. Você, professor, já leu a Bíblia inteira alguma vez? Qual a última vez que você leu um livro inteiro da Bíblia? Qual a última vez? Nós precisamos chegar na sala de aula de vez em quando e falar assim: e aí pessoal, tudo bem? Paz, tudo bem? Estou muito feliz, sabe por quê? Não é porque eu ganhei alguma coisa, não é porque eu comprei alguma coisa, estou feliz porque essa semana eu li a carta de Paulo aos Filipenses. Eu li inteira, eu estudei ela, eu meditei nela, que coisa maravilhosa. Por quê? Porque fazendo isso nós motivamos os alunos. Mas muitas vezes eles estão vendo que nós não amamos a palavra de Deus, então eles não se sentem motivados a amar também. Fica a dica. Teorias falsas a respeito da inspiração da Bíblia. Então existem muitas teorias, tá? Ele coloca aqui 3, tá bom? Teoria da inspiração natural humana. Essa teoria afirma que a Bíblia foi escrita por homens dotados de grande capacidade intelectual, verdadeiros gênios, tá? Então, quem acredita nisso nega o poder sobrenatural de Deus, e portanto que os autores foram inspirados por Deus. Teoria da inspiração parcial. Como o nome já diz, seus teólogos aceitam que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. Caso isso fosse verdade, a pessoa na confusão que seria como
saberíamos qual parte foi inspirada e qual não foi? E teoria do ditado verbal, segundo o pastor Antônio Gilberto, essa falsa teoria faz dos escritores verdadeiras máquinas que escrevem sem qualquer noção de mente e raciocínio, tá? Só que Deus usou o intelecto dos escritores sagrados. Então, essas teorias, elas não convencem. Elas só convencem aqueles que querem acreditar. Como eu disse para um amigo meu esses dias, para quem não quer acreditar, nenhuma prova basta. Para quem quer acreditar, nenhuma prova é necessária. Então veja, a Bíblia é a palavra de Deus. E não é metade, é toda a Bíblia. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, a Bíblia é a palavra de Deus. Por que é necessário o estudo? O estudo é necessário para nós sabermos o que Deus está falando para um povo específico e o que Deus está falando para todos os povos num tempo específico ou em todos os tempos. Então, o plano de salvação de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é um plano para todos os povos, em todos os tempos, em todas as gerações. Portanto, é o plano de Deus para todos nós, inclusive hoje. Se ele não voltar amanhã, é o plano de Deus de salvação para todo aquele que nele crê, em todos os momentos, em todas as eras, em todas as gerações. Mas é preciso estudar. Por quê? Porque há palavras na Bíblia, há escritas na Bíblia, que são destinadas especificamente a um povo, que nós podemos aprender a maneira de Deus agir, contextualizar para os nossos dias atuais, mas temos que tomar o cuidado, principalmente do Antigo Testamento. A aplicação do Antigo Testamento tem que ser contextualizada aos dias de hoje. Por quê? Porque há coisas no Antigo Testamento que são para aquele tempo. E há coisas na Bíblia, há profecias na Bíblia que são específicas para o povo de Israel. Certo? Então é preciso esse estudo da Bíblia, tá certo? Uma das maneiras de refutar essas teorias falsas é que a maneira como a Bíblia foi escrita ao longo de 1600 anos, por cerca de 40 escritores diferentes, alguns no palácio, outros cuidando de gado, outros que eram profetas, outros que tinham conhecimento aprofundado de línguas, como Daniel, outros que não tinham, tinham pouquíssimo conhecimento, tá certo? E a Bíblia, quando você lê ela, você não percebe 66 livros, você percebe um livro só. Quem poderia fazer isso? Qual a probabilidade de colocarmos os melhores intelectuais em salas separadas, com toda a parafernália de tecnologia que tem hoje, de informação, e disser para eles: escrevam sobre um assunto? Qual a probabilidade desses intelectuais, ao entregarem suas obras e nós unirmos essas obras literárias, ao ler, qual a probabilidade de lermos um livro só? De ter ali um assunto só nos diversos estilos literários, em uma? Você já fez aquela brincadeirinha de contar uma história, um conta para o outro, outro conta para o outro, outro conta para o outro. Quando chega no final da fila, a história que começou aqui já está completamente mudada. Mas como foi Deus que inspirou totalmente a Bíblia, não partes da Bíblia. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não podemos tirar nenhuma parte da palavra de Deus. Tem gente que prega só o Antigo Testamento. Tem outros que pregam só o Novo Testamento. Tem gente que dá crédito só uma parte. Não, a Bíblia toda é a palavra de Deus. Ainda no Antigo Testamento, nós podemos ver o caminhar de Deus dentro do plano de salvação gradual que ele estava estabelecendo. Tá certo? No livro do pastor Antônio Gilberto, tem maiores informações sobre essas teorias falsas a respeito da inspiração da Bíblia. Então, como eu disse no começo da aula, há muitas tentativas de desacreditar a Bíblia. Porque se você desacreditar a Bíblia, pronto, os cristãos ficam, peraí. E esse é o grande problema. Um cristão que não conhece a Bíblia, ele é um cristão sem convicção de sua fé. Isso é um caso sério. Bom, relacionando-se com as Escrituras. Atualmente existem inúmeras vozes que vão tentar desviar sua atenção da palavra de Deus. Não é? Então você tem aí as redes sociais, que se passam horas e horas nas redes sociais, quando nós deveríamos inclusive usar as redes sociais para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia, para compartilhar a Bíblia. Bom,
A Bíblia é e continuará sendo nosso manual de fé e prática. A sua leitura vai levá-lo ao conhecimento do Deus verdadeiro. Nós seremos conduzidos a Jesus Cristo, o Verbo vivo, autor e consumador de nossa fé, doador da vida eterna. Leia a Bíblia diariamente, pois ela é o único livro que possui toda a verdade revelada por Deus. Em suas páginas não existem mentira ou engano. Então a Bíblia não é mentirosa. Ela é a verdade. Ela contém registros de mentira. Ok? E o que foi inspirado? O registro. Não há mentira. Tá certo? Jesus, o Filho de Deus, declarou sua aprovação em relação às Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento. Jesus viveu e cumpriu toda a palavra. O Salvador não somente lia a palavra, mas ensinava também. Então, nesse momento da aula, é um momento para você, enquanto professor, preparar alguma coisa para que o seu aluno seja motivado a ler a Bíblia. Preparar uma espécie de um grupo no WhatsApp, para que todo dia, num determinado horário, vocês juntos possam ler a Bíblia, tá certo? Enfim, preparar uma gincana no final do trimestre, alguma coisa, mas esse é um trimestre especial para a gente fazer alguma coisa para que os nossos alunos leiam a Bíblia, mas começando de você. Olhe para si mesmo hoje e veja como está a sua atividade em relação à leitura bíblica. Ah, eu estou em falta. Eu não leio a Bíblia todos os dias. É preciso ler. Tem algumas táticas, como por exemplo, comprar uma Bíblia nova, numa tradução nova. Tem uma tradução agora, nova versão transformadora. Eu estou amando essa versão. Eu comprei uma e dei para uma jovem que aceitou Jesus numa de minhas ministrações. E aí eu acabei ficando sem aquela Bíblia, tá certo? Mas tem a Bíblia viva, tem a nova versão transformadora. Então quando você compra uma Bíblia nova, é aquela coisa, né? Quando você tem um presente novo, você não quer pegar, você não quer usar, você não quer usufruir. Então, compre uma Bíblia nova, numa versão nova. Para ler a Bíblia é bom você pegar uma Bíblia sem comentário, porque aí você vai ter uma leitura. O grande problema de nós que damos aulas, que pregamos, que ensinamos, é que a gente tem uma mania. Toda vez que a gente vai ler a Bíblia, a gente quer escrever alguma coisa, escrever uma passagem, escrever uma mensagem. Mas a gente precisa ler de maneira devocional, deixando Deus falar ao nosso coração. Uma leitura simples, uma leitura meditativa, tá certo? Arrume um espaço, um ambiente na sua casa. A gente acabou de criar aqui, vamos dizer assim, esse espaço muito simplesinho no cantinho da parede, uma mesa aqui, um escritóriozinho, um computador. Sente-se confortavelmente, crie um horário aí na sua agenda, leia a Bíblia, comece com você, professor, tá certo? E faça isso, leve isso também para os seus alunos, que eles possam ter um tempo com Deus, que eles possam ter um tempo lendo a palavra de Deus, que eles aprendam a valorizar essa leitura, porque é partindo da leitura que vem a meditação, que vem o estudo, que vem o entendimento da palavra de Deus, tá certo? Então que a gente possa, já que a Bíblia, sair dessa aula entendendo, a Bíblia é a palavra de Deus, então já que ela é a palavra de Deus, então nós temos que aprender, nós temos que estudar. Lembrando a você, hoje é dia 31 de dezembro, feliz ano novo, Deus abençoe sua vida, mande essa aula para os seus alunos, para que eles tenham acesso à aula, não deixe seus alunos sem aula, caso a sua igreja não vai ter essa aula, tá certo? Tente dar essa aula na terça-feira, na quarta-feira, monte um devocional para falar sobre essa aula. Não fique sem dar essa aula, é a primeira do trimestre. Se você ficar sem dar essa aula, o ensino sistemático vai ficar faltando alguma coisa aí, e ela é muito importante, tá certo? Meus irmãos, Deus abençoe, que 2018 seja um ano extraordinário na vida de todos vocês. Um grande abraço, fique na paz, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, manda para todo mundo, chama todo mundo, tem um canal Fala de Não aí, se inscreve lá. Um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima, até 2018, valeu, Deus abençoe.